Estamos ao vivo, pessoal do projeto 365, estamos ao vivo para mais uma live diária, 10h30 da noite, estamos lá, 22h30. Live de hoje, a gente vai falar sobre criatividade, mostrar para vocês resultado super positivo que deu eu ter uma agenda aberta do lado da live, do lado do canto da live no escritório aqui. Porque quando falta criatividade, a gente pode buscar onde a gente já acumulou criatividade. A gente não está criativo o dia todo. A gente pode usar momentos de picos de criatividade e armazenar essa criatividade. Vamos lá. A importância de ter um bloco de anotação. Não confiar nos seus insights. Seus insights vão voar embora se você não segurar, não guardar. Então, o assunto de hoje é muito interessante. O que pode determinar o sucesso da pessoa em aumentar a sua criatividade ou diminuir a sua criatividade? O que isso tem a ver com poder de raciocínio, com memória, com atividade cerebral, com emburrecimento ou evolução mesmo? Ou melhora? O que pode acontecer? Eu estou mostrando aqui um benefício, uma colheita que eu já tive agora, por chegar na hora da live e já ter preparado o título e o assunto da live. Porque eu tomei a decisão de anotar uns 4, 5 títulos pela frente, 4, 5 assuntos. Então isso me garantiu alguns dias. Eu usei um pico de criatividade. Aquilo eu criei uma ideia. Princípio do princípio, vamos na criação do mundo. Criador principal. Quando foi criado tudo o que a gente vive aqui, e tudo que a gente vive aqui, a gente tem condição de replicar. A gente continua criando todo dia, só que a gente tem possibilidade de criar muita coisa. A gente cria problema, a gente cria circunstância, a gente cria solução, a gente cria novas pessoas, a gente cria animais, a gente cria planta, a gente cria muita coisa. E para onde a gente decide colocar a nossa energia? O que a gente faz com a nossa energia? A nossa imaginação é o resultado de esforço e processo criativo. Quando a gente se depara com uma situação do agora, e a gente começa a imaginar o que poderá acontecer. Então a gente tem o resultado do processo de criação da nossa imaginação com duas vertentes. Sempre para o bem ou para o mal. Por isso que a gente precisa ter o conhecimento e ter o discernimento entre o bem e o mal. A gente vai usar a nossa criatividade para criar um bom cenário futuro ou um mau cenário futuro. Isso vai dar ou medo ou esperança, ou fé ou falta de fé. Então a nossa criatividade, se ela estiver conectada com tudo aquilo que for positivo, ela vai aumentar a segurança da nossa vida. E se a nossa criatividade for usada de maneira imprópria para algo negativo, ela vai deixar a gente doidaço. Então a criatividade sendo usada como processo de modelagem de algo físico, como processo de modelagem de algo abstrato. A nossa criatividade para resolver situações. Super para pensar. Capacidade, força e habilidade cerebral, física da coisa. Vamos tratar do cérebro como elemento processador das informações.
Porque nós estamos vendo cenários futuros, nós estamos vendo cenários passados, podem levar a gente à depressão e à ansiedade, e o cenário atual, o cenário real. O cenário real, ele precisa de análise. E a nossa criatividade do que vai ser feito após o processo de análise. Aí nós vamos partir para a criação. É nesse ponto que a gente para de falar sobre a palavra, sobre o assunto criatividade e parte a falar da ação, do que vai ser feito. O que vai ser feito pro agora, para nossa contribuição, para nossa família, nossa pessoal, para nossa sociedade. O que a gente vai ter para acrescentar? Realmente, o processo de fortalecimento físico cerebral é uma possibilidade aí da gente melhorar. Como é que a gente faz para ficar mais rápido? O que a gente tem que fazer com sinapse, com sais minerais, com musculação cerebral, com atividade, com manutenção de lucidez, manutenção de pensamentos positivos, estudo, associações a pessoas mais desenvolvidas, melhora na linguagem. Qualidade da linguagem é diretamente proporcional ao domínio que a pessoa tem na comunicação. Se a pessoa não consegue se comunicar, ela parte por físico. Ela parte para agressão. E o processo de condução humano é o processo do diálogo, da socialização. Quanto mais agressivo a gente é, do ponto de vista animal, mais a gente está se afastando de ser humano. A gente tem que ser incisivo, sim, contra a situação, com a circunstância, mas com a pessoa que a gente vai estar conversando, cabe sempre o cuidado, a caridade. Isso é difícil. Precisa de um certo grau de desenvolvimento para a manutenção dessa caridade na comunicação. E nós estamos falando de fortalecimento cerebral. Parte 1, né? Hardware da coisa. Vamos falar do software da coisa. Agora, do cérebro. A nossa programação tem a ver com serviço, tem a ver com trabalho. O que a gente está trabalhando para melhorar a nossa mentalidade? Isso aí já não é físico. Isso daí já é mental. As faculdades mentais, que podem ser discutidas separadamente, como vontade, como memória, raciocínio, inteligência, estabilidade emocional, tem alguns caminhos para serem falados aí, dos quais eu não sou conhecedor a fundo, e que a gente começa a expandir a nossa consciência à medida que a gente é exposto a esse tipo de assunto. O fato de eu me obrigar a me expor nesse tipo de assunto aqui hoje já está expandindo um pouco a minha consciência, que tem assunto que eu não falei ainda. Tem assunto que eu sequer cogitei em pensar sobre isso. Só que o processo criativo em si, eu já pratico há muito tempo. E nós estamos numa situação de compartilhamento de experiência, para eu fugir da opinião o máximo possível. Então, onde eu apresento a criatividade? Em tudo aquilo que eu consigo resolver, em tudo aquilo que eu consigo desenvolver, em tudo aquilo que eu consigo encontrar a própria solução, encontrar a saída na problemática. Aí eu estou sendo criativo. Aí o processo está funcionando, está apresentando resultado. Existe colheita, existe plantio, existe tempo de espera, existe colheita. Se você já investiu na sua mentalidade, no seu aprendizado, na sua estabilidade, na sua fortaleza, na sua conexão,
Existe um tempo de espera, de maturação, mas existe um momento da colheita. Esse momento você sai com o produto na mão. A partir desse momento você tem o seu objeto, foi criado por você. Você criou uma situação nova, você criou uma resolução para tal problema. Você criou um quadro, porque você pegou os recursos que você precisava e foi lá e pintou. Você usou sua imaginação. Você criou uma música. Você foi lá e pegou tal instrumento. O processo de criatividade é o processo de reprodução de tudo aquilo que existe hoje, que não foi feito por nossa mão, e quando a gente tem condição de fazer com a nossa mão. Extremamente abstrato esse assunto. Precisa de um certo grau de polimento, tanto nos olhos quanto nos ouvidos, para a gente conseguir contextualizar qualquer processo criativo. Já falei em alguma outra live lá do estudo das criancinhas lá, quando ela na sala de aula entregava os problemas para as crianças lá, aquelas crianças que encaravam aquilo como um desafio, fazia até assim galinha já. Elas estavam sedentas por solução. Elas estavam pensando, bora pra cima, vamos resolver isso aí. Ela já estava pronta já para pôr a cabeça para funcionar e entregar o resultado. Então, quando a gente conduz o nosso cérebro, a gente conduz a nossa imaginação para algo positivo, a gente alimenta a nossa esperança. Isso nos aproxima do nosso resultado. O projeto 365 vai ser falado dele mesmo ao longo do projeto. Quase todas as aulas eu estou falando dele mesmo. Por quê? Principalmente agora no começo. As primeiras 10, 20 aulas dessas lives aí que eu estou fazendo. Porque é um processo de autodescoberta, está sendo desenvolvido durante o caminho. O processo criativo está sendo feito o degrau conforme vai subindo a escada. Não estão os degraus prontos. Só que se eu tiver medo, eu vou enxergar a escada sem degrau para cima. Se eu tiver esperança, eu vou olhar lá e lá vou estar eu colocando cada degrau. Na hora certa, no dia certo, por enquanto. Depois começa, já coloca uns 4, 5 degraus, já dá uma certa segurança, mantendo o olhar instalado na realidade, que existe a necessidade da manutenção dos próximos e do trabalho contínuo para a construção dos demais. Então, quantas pessoas estão esforçadas em mudar o seu olhar, em ter essa criatividade proposital, intencional? Quantas pessoas estão vivendo no modo automático? E quantas pessoas percebem que estão no modo automático? Se a pessoa está presa e ela vê a pessoa numa vida livre, ela pode achar que aquilo é uma doença, ela pode achar que aquilo é um perigo, que é uma responsabilidade, que é alguma coisa. Talvez a responsabilidade seja castrar o próprio potencial por falta de imaginação, por falta de criatividade. Sendo que das 24 horas no dia, 8 horas vão para algo que você não precisa mais ter criatividade para resolver. Está lá no automático. Então você tem 16 horas por dia. Você dormir e fazer as outras coisas. Talvez 1, 2 horas para investir em você mesmo. E aumentar a sua criatividade intencionalmente. O ser humano é um ser de sociedade. Já é sabido que não é sozinho. A gente vive em grupo. E o senso de pertencimento de grupo fortalece a gente. Porque ele estimula a gente a cooperar um com o outro.
Então diminui a concorrência quando a gente está dentro de um grupo. Aumenta o cooperativismo, aumenta o fortalecimento. Então que grupo que a gente está se esforçando para participar? Grupos melhores do que a gente está hoje ou grupos do que a gente já está hoje? Ou grupos até piores? Já passei por grupos que realmente não me fizeram bem. Eu vou voltar para trás? Ou eu vou criar uma situação nova de um grupo novo e partir para cima e investir para participar? Que eu já tenha certeza que vai me melhorar. Ele vai exigir novas habilidades. Habilidades que eu não tenho. E que eu só vou ter esperança suficiente, que vai me encorajar a ir, se eu criar um cenário favorável. Eu vou visualizar um cenário favorável. Isso vai me puxar. Isso exige criatividade. Quando você está numa discussão com alguém, você manda proposta e esse alguém fala só os viés negativos. Só vai cortando. Qualquer proposta que você propõe, qualquer ideia, a pessoa vai aparecer com um problema para uma pessoa com déficit de criatividade. Uma pessoa bloqueada, que não consegue tomar decisão. E uma pessoa mais criativa, mais produtiva, mais adaptativa. Adaptável, né? O que ela consegue fazer? Ela consegue enxergar coisas que os outros não enxergam. E com os seus olhos ela consegue convidar os outros e explicar como é que é o cenário positivo para quem não está vendo. Então a gente precisa cuidar do nosso cérebro fisicamente? Precisa, mas a gente precisa cuidar do software. A gente precisa investir no nosso software. Senão a gente vai usar aquele paintbrush lá do 366, lá do 166, não sei nem como é que é o nome mais daquilo, que tinha 3, 4 opçõezinhas para você fazer os desenhos. E o nosso cérebro roda muito mais do que aquilo. Nosso cérebro dá para rodar um CorelDRAW daqueles mais cheios de recursos do mundo. Para a gente criar cenários positivos. Procurar enxergar aquilo que os outros não estão vendo. Quantas pessoas dentro das famílias, uma pessoa só enxerga alguma coisa e mais ninguém enxerga? Ela cria inimigos, ela cria restrições de relacionamento pelo fato de só ela enxergar. Só que aí, vamos começar as citações, resultados, vão provar tudo isso aí. Vão entregar a sua credibilidade que você merece. Só que tem que segurar um pouco a onda aí pra gente não dissipar toda a energia. O processo criativo precisa de energia. Então, quando a gente tem falta de foco, a gente abre nossa energia para muita coisa. Vamos trazer para a minha realidade? Vou contar já para vocês. Isso aqui é jogo aberto. Isso aqui vocês estão vendo a minha vida aqui. Todo dia, meia hora por dia, vocês estão vendo a minha vida. Vocês estão vendo qual é o meu padrão de pensamento. E às vezes no feed, às vezes no stories e tal, vocês veem qual é o meu padrão de ação. O que eu ponho em prática. Isso aí que eu estou falando. E o que acontece quando a gente cria e a gente dá resultado, a gente não tem mais dúvida. A gente está só mostrando fato. Aí a pessoa, sem fato contrário, ela não argumenta. Então, quantos fatos a gente criou?
ou quantas opiniões a gente criou. A opinião não vale. Opinião não vale. Ah, quer a minha opinião? Não. Obrigado. Se você não é comprometida com o meu resultado positivo, a sua opinião não me serve. Agora, se eu já concordo e acredito que você quer o meu sucesso e você está falando para o meu bem, eu vou te abrir. Eu vou me abrir para a sua opinião. A princípio, essa dissipação de energia em várias fontes aí, ficar escutando muita gente, vai te tirar do foco. Relações superficiais. Certa relação profunda. Usar essa mentalidade, essa expansão de consciência para imaginar com quantas pessoas a gente tem profundidade de relação. Com quantas pessoas você consegue falar tudo aquilo dentro do seu íntimo. Não é muita gente, hein? Com quantas pessoas você consegue mostrar o melhor que tem dentro de você. Porque se eu sair na rua e mostrar o melhor que existe dentro de mim, você tá achado de louco. Porque vai estar fora de circunstância, fora de hora. Vou estar sendo inconveniente. Então, de repente, quando a gente está num estado, numa circunstância conveniente para falar tudo aquilo que a gente pensa, aí tem que lascar o pau. Aí que tem que falar. Então é hoje e é agora. É nesses 30 minutos. Eu estou passando o que tem de mais honesto do meu conteúdo. Todo esse processo de adaptação exige. A gente tem que ser criativo. Tá bom, não vou ser criativo, não consigo ser criativo. Quais são as limitações? Quais são as implicações de quem não é criativo? Ela não enxerga saída. Ela se desespera mais facilmente. Ela é uma pessoa com uma fraqueza emocional um pouco mais instalada. Ela vai ter mais medo. Para isso, a necessidade da nossa melhora na nossa visão. O que a gente consegue enxergar mais, a gente consegue ter mais possibilidade de medo ou de esperança. Aí a gente vai para a esperança. A nossa visão é uma força, é uma habilidade que a gente pode e deve querer tratar de aumentar ela, de cultivar. Esse assunto, um assunto que a gente fica mais pensando às vezes do que agindo, porque quantas horas no dia de hoje a gente tem na lembrança hoje que a gente fez algo intencional, que não foi no automático? Durante uma explanação, uma apresentação, sem ter um roteiro decorado, ela não é automática. Ela é intencional. Se ela não foi preparada, ela é 100% honesta de acordo com aquilo que a pessoa está querendo passar. Então, a ideia, o assunto é criação de possibilidade. É criação de resultado. É criação de algo. Ele exige alteração
na mentalidade, no pensamento, lá no básico. Já teve a aula dos 4 códigos aí. Pensamento, sentimento, ação e resultado. A pessoa tem que pensar diferente. Não tem que pensar diferente. Mas as pessoas que pensam diferente, elas vão colher diferente. Elas vão criar outras histórias para si mesmas e vão trilhar elas por novos caminhos. Caminhos diferentes daqueles que não vão trilhar. Quer transbordar criatividade? Conexão com pessoas criativas. Pessoas que já tenham IVP. Quem já ouviu falar de IVP? Lá em Goiás que o pessoal me ensinou isso aí. Índice de viração própria. Tô pra falar que isso aí era a linguagem do Pablo mesmo. Não acredito muito que seja empresarial isso aí. Mas lá em Goiânia eles falavam, é a capacidade do caboclo se virar. Como é que ele se vira? Potencial criativo, desenvolvido, estimulado. Deu problema? Dá lá, vai. Vamos ver o que a gente faz aqui, rápido. Investimento em si mesmo. Investimento em participar de grupos de pessoas que se viram. Curiosidade. Foco, atenção, determinação. E durante o processo, o resultado ainda não pode ser levado em conta. Ou pode para questão de aprimoramento do processo, mas ele não é o resultado final. 7 minutos. Esses 30 minutos para falar de criatividade, com certeza foram desafiadores para fazer surgir conteúdo sobre criatividade. Que eu tive mais contato com a visão religiosa disso. A visão onde a gente tem Deus, Criador de tudo, e a gente foi feito em imagem e semelhança. A gente foi feito com essas capacidades. E que a gente tem gente travada ou destravada para isso. Pessoas bloqueadas emocionalmente. Tem um bloqueio emocional que impede ela de tomar a decisão. No momento da formação da personalidade, de 7 a 14 anos, em algum momento, alguma pessoa que ela não tinha senso crítico formado, alguma pessoa foi lá e falou alguma coisa que ela acreditou. Um simples, você é burro, de um professor, de uma professora, ou um pai e uma mãe falando, você nunca vai conseguir inventar isso aí. Naquele momento específico pode ter causado um bloqueio emocional na vida de uma pessoa, que ela leva pro resto da vida. Bloqueio de criatividade, de aprendizado. Quantas pessoas têm bloqueio de aprendizado que não conseguem ler? Apareceu muita leitura, falou de livro, já vira no giraia. E é a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade, é o exercício mental, o exercício criativo que faz a gente ficar forte em criatividade, em se virar, em dar os pulos. É tirar aquilo que poda, que a gente acha que vai podar, e partir para cima e fazer. E ver que, de repente, não custou tão caro assim. Valeu a pena. Dá para fazer. Só que aí a colheita que manda. O que vai dar isso aí?
Qual a sua capacidade de enxergar algo que valha a pena de fazer tudo isso aí? Como que está o nosso olhar? Como que está a nossa capacidade de abstração de tudo isso? O nosso domínio da coisa, o nosso governo, como a gente está se governando? A gente está em 2, 3 assuntos que a gente não se distrai e põe para ferver, ou são 10 assuntos que a gente fica pensando e não consegue ser bom em nada, não consegue fazer nada direito? Realmente, isso vale muito mais que meia hora. Valeria ficar aqui horas falando disso. Talvez a gente esteja se aproximando do ponto em que vale a pena uma live preparada. Preparado com pelo menos 5 tópicos de prós, contras, implicações, resultados, restrições. Pensar um pouco mais sobre. Não sei se vocês perceberam, eu estou no meio de um processo criativo. Algo que eu não tinha feito tão sistematicamente, que talvez na aula de amanhã, talvez na próxima aula já saia. Porque a gente aproxima a necessidade. O nosso senso de urgência ele é causado pela aproximação de sentimento. Se a gente enxergou que a gente está na hora aqui, se a gente não fizer nada, a gente vai sofrer, aí a gente pedala. A água bate na bunda. Ou, pela dor, né? Ou, se a gente vê que tá na hora de agarrar. Tá na hora de agarrar e vai ser muito bom e vai valer a pena e pra cima. Hora de fazer alguma coisa. Esse sentimento, esse ímpeto de se virar, do IVP, isso daí a gente está no meio da hora mais criativa do dia. É a hora que com aqueles recursos que a gente tem, a gente faz... Se tiver uma caixa de ferramenta, a gente faz um carro naquela hora, de tanta vontade, de tanto sentimento de necessidade. Então o sentimento de necessidade estimula a criatividade? Sim. Como é que faz para sentir? Assumir compromisso? Para sentir a água bater na bunda? Porque teve o compromisso? Ou polir o próprio olhar para poder enxergar um cenário altamente favorável para frente? É agora, a hora é agora. Se conecta com mais um ou dois e vai em grupo. Se vira. Então são 3 se vira juntos aí, ó. Uma equipe, um time altamente imparável. Realmente, toda essa abstração da criatividade, um assunto extremamente abstrato, mas ela pode ser traduzida, pelo menos, na capacidade de se virar, capacidade de solução de problemas, capacidade de solução de criações. Quando você enxerga que você tem um problema. Se você não achar que é um problema, você não vai ter o que resolver. Se você não tiver aquele desejo de fazer aquele negócio funcionar ou existir, também não vai para lado nenhum. Agora, com certeza, os projetos mais audaciosos, os mais exigentes, os mais excitantes, que faz o cara sentir que ele está vivo, ele está vendo que o negócio está puxando ele para cima, é esse momento que ele está criando, é desse momento que ele está evoluindo. Eu vi com os meus olhos a evolução, porque está arquivado, está salvo. A evolução na linguagem, a evolução física, a energia da pessoa ao longo da evolução da escola do professor. Eu vi a evolução em 1 ano de lives, o que mudou a vida dele. Estou falando do Ítalo.
Olha lá, da série de lives diárias dele, olha lá a primeira live dele. Como é que estava a desenvoltura, energia vital, o conteúdo. Isso exige criatividade para se virar no processo, durante o processo? Exige. Vocês podem imaginar a excitação que é a criação de um cenário favorável e a imaginação do que pode acontecer após 180 lives todo dia? Imagina 365. Escutei relatos que furou algumas vezes, lá não deu 365. Você imaginou a hora que chegar lá na frente e falar não furou? É possível. Com sorte, não fure nenhuma. Pode ser algo pioneiro. Sei lá, pode ser algo incrível. Nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de exemplo, nós estamos falando de assumir compromisso público. Isso põe o cara para se virar. Contratação de equipe de trabalho. Você imagina, tá tocando uma obra. Tem meia dúzia de peão lá, dependendo de uma ideia. Vai lá um engenheiro lá e resolve. Criou na hora lá e fez uma adequação no projeto. Pá! Criou. Então, a pessoa ela já se coloca, ela está na posição de ser pressionada, assumir a responsabilidade. Isso aí aperta ela, faz ela se virar. É comum vocês perceberem que durante o processo ocorre aumento da energia, aumento de entusiasmo. Quase todas as lives eu estou terminando muito mais entusiasmado do que eu começo. E o horário é tarde, que eu acordo cedo. O processo modifica e o processo gera o entusiasmo. A motivação é no meio. É para não perder o que você já fez e se animar com o que ainda está por vir. E a gente vai se virando no caminho. E vamos fugir de nome muito técnico, muito bonitinho. Começar a dar nome real para a vida real. Bem-vindos à vida real, beleza? Então, o propósito é esse. Mostrar a realidade. Aí a gente entra em um título, de repente, que é para se virar. Como que você se vira? Quantas vezes você fala por dia para você mesmo, se vira, dá os pulos. Isso é algo a ser pensado rápido e é algo a ser colocado em prática o dia todo. Vou colocar em prática mais algumas coisas ainda. E fazer uma aula, uma retomada mais sistemática, com criatividade embarcada. As conexões cerebrais, vários caminhos, tudo funcionando, tudo aberto, tudo possível de... não vai por aqui, vai por aqui. Não, eu tenho essa ideia, tal, tenho uma experiência daquilo, uma experiência daquilo, uma experiência daquilo. Quer dizer que a quantidade de experiência interfere no padrão criativo da pessoa? Sim. Capacidade de correlação? Sim. Então existe o benefício daquilo que é superficial? Sim. Só que a ação e o resultado são naquilo que é aprofundado. Eu toco violão.
consigo fazer altas correlações do que a gente está falando aqui com a música. Só que eu não tive resultado assim com música. Porque eu não fui determinado a me aprofundar propriamente na música. Só que eu não sou um leigo para fazer correlação. Eu consigo fazer correlação. Então aquilo que a gente precisa é mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão, mudar a nossa mentalidade. Para melhorar a nossa capacidade de enxergar cenário positivo. Ou cenário negativo. Depende daquilo que a gente chama de negativo. O importante é a aproximação do sentimento pro agora. No limite, tudo que existe no futuro e tudo que existe no passado tem que mover a gente hoje. Para a gente sair de deprê e de ansiedade. Para a gente viver agora e construir experiências e construir base de dados e melhorar o padrão de acerto. Porque é por tentativa e erro. Então, nosso aprendizado vai nisso. Nossa evolução pessoal. Coloquei no Stories de hoje, tem uma postagem de hoje. Sobre saber onde é a sua linha de desenvolvimento pessoal. Para toda vez que você se distrair dela, você saber para onde tem que voltar. Porque às vezes a nossa criatividade vai levar pra gente fora daquilo que a gente tem que ir. São as viagens, as faltas de foco. Isso o grupo ajuda. O grupo... onde você tá indo? Volta! Ei, fez check-in sexta-feira. Bora, não fura não. Aí a gente coloca nossa energia de criação de ação para resultado naquele caminho, naquele desenvolvimento. Aí sim. Aí sim. Então, como é que a gente está criando pensamentos de mais qualidade? Onde é nosso estudo? Quem são as pessoas que incentivam a gente? Quem são as pessoas que influenciam a gente? Da onde a gente está buscando? Para a gente criar a nossa visão de mundo. Para a gente achar que o mundo vai ser melhor e que vai valer a pena um ano novo. Que 2021 vocês criaram. A gente criou, eu criei. Se não foi uma visão totalmente melhor do que foi 2020. Da onde vem isso? Da onde vem essa esperança? Associação com pensamentos positivistas. Que a mesma criatividade que eu estou inventando esse cenário positivo, eu podia colocar também para inventar um cenário negativo. Dependendo da minha associação, dependendo da minha fonte. Nós estamos no começo do ano, de repente um fechamento desse, de repente depois de 30 e poucos minutos, os últimos 2, 3 minutos da aula sejam os minutos que mais vão fazer a diferença e que mais vão dar insight. Que força que a gente está colocando na nossa criatividade, nosso potencial criativo, nossa abstração, nosso cérebro, para fazer 2021 melhor que 2020. O que a gente está fazendo com o nosso ano que acabou de começar? O que a gente vai estar se vendo no nosso aniversário? Como é que vai estar? Dia das mães, dos pais, de tudo para frente. O que a gente está fazendo hoje? A live de hoje tem tarefa para casa. Criar cenários positivos de 2021. Exercitar a nossa criatividade na marra. Três, 4 minutos no final da aula são os minutos mais valiosos no dia de hoje. Criar um cenário positivo proposital. Usar toda a nossa criatividade.
Já falou, já discorreu, falou pró, contra, aplicação, isso e aquilo. Falar. Agora pegar tudo aquilo que está na nossa cabeça sobre criatividade, sobre se virar. Índice de viração própria. Vamos voltar a falar isso aí. Capacidade do cara se virar. E vamos se virar para fazer um cenário positivo em 2021. Um resultado melhor, que vai exigir da gente melhorar. Vai exigir da gente colocar em prática aquilo que a gente está sabendo. Vamos criar jeito de colocar tudo isso em prática. Isso tem a ver com compromisso. Se a gente não assumir o compromisso, a gente não coloca em prática consistentemente. Coloquei no Stories hoje ainda. Outro cara falando que o compromisso que vale é aquele público. O pessoal vale pouco, o familiar vale um pouco mais. Agora o público. Estou prometendo para vocês toda vez aqui que a aula vai ser 365 aulas. Isso é um compromisso que vai mudar, que vai puxar, que vai fazer se virar. Se esse arquinho da iluminação que tem em volta do celular queimar, vai sem. Se vira, dá seus pulos. É isso que a gente tem que se fazer. Tem que se virar. Tem que extrair o melhor que tem da gente. Sem se preocupar com as opiniões que vão distrair a gente de pessoas que estão fora desse eixo de evolução. Terminar essa live de hoje com bora pra cima, com fazer essa tarefa. Papel e caneta na mão e escrever cenários positivos. Realizações. O que eu vou fazer? Vou fazer isso. 2, 3 alvos bons. Possíveis e plausíveis. Para puxar forte, para você enxergar. Para clarear esse alvo, tem gente que quer um emprego, tem gente que quer um carro, tem gente que quer filho, uma namorada, tá? Para fazer esses alvos ficarem nítidos e claros, que quanto mais claro ele vai virando um ímã, ele vai te puxar, é pensar no como. Bola, se vira o como. Para cada coisa, escreve 10 como eu vou fazer aquilo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. O como fazer vai clarear o objetivo. É no como que a gente tem que ser criativo para pensar como. Como que eu vou me virar? Meu Deus do céu, como eu vou me virar? Pensa que sai. Essa é a ideia da criação, da criatividade. De coisas intencionais. Não estou falando daquilo que a gente cria sem querer. Por acaso a gente chega, tem um pote de massinha, a gente vai lá e cria um bonequinho de massinha. Beleza, coisas sem querer. Coisa fora do assunto, do nexo, do caminho. Então focar naquilo que está no caminho, está no nexo. Está no nosso foco, na nossa energia. 2, 3 coisas forte, bastante. Com uma habilidade que você desenvolva em um ano, uma dedicação, o ano todo naquilo. Em 10 anos você tem 10 habilidades na qual você é expert. A maioria das pessoas em 10 anos aprendeu a fazer 2, 3 coisas mais ou menos, hein? Não é expert em nada. Porque teve muita coisa de distração, muita tela de celular, muito grupo, pornografia, teve muita festa, muita droga, muito álcool, muito... Tirou do foco. Usar toda a nossa energia e nosso foco para criar coisa boa pra gente. Vamos fazer a tarefa de hoje. Colocar 2, 3 focos e pensar no como. É o como que vai clarear o resultado. Porque ele está longe, está embaçado. Eu não sei como eu vou chegar lá. O como é o caminho. Agora eu sei. Agora dá para ir. Agora ele me puxa. Bora para cima. Até amanhã.